Oi, meu nome é Mel, sou do terceiro ano no SEMP e eu vou apresentar hoje meu conteúdo, o meu tema, no teste de biologia, que é um seminário. O capítulo que eu vou falar, o tema dele é evolução do conhecimento da vida, o meu tema. E primeiramente eu vou falar sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Logo depois eu vou falar sobre fósseis e paleontologia. Ok. O criacionismo é uma crença onde os criacionistas, que são denominados assim quem crê no criacionismo, os criacionistas eles acreditam que o mundo e os seres vivos foram criados por um ser divino e que foram criados em uma semana, ou seja, muito rápido. E de lá para cá, já incutindo o fixismo. O fixismo é a ideia de que um ser criou algo e esse algo é do jeito que é desde o início até os dias de hoje, ou seja, não houve nenhuma mudança. Só que não tem como falar do criacionismo sem falar sobre a Bíblia, porque criacionismo e Bíblia tem tudo a ver, né? O fixismo, no caso, não se encaixa no criacionismo, porque se forem parar para pensar e para estudar, na Bíblia fala justamente nas mudanças que ocorreram nos animais e nos seres após o pecado, ou seja, degradação, não evolução de alguma espécie, mas fala sobre a degradação das espécies. Exemplo, os leões conviviam normalmente com os cabritos, com os bezerros. Eles não eram carnívoros, eles comiam legumes, vegetais, do mesmo jeito que as cobras. Só que após o pecado, houve a degradação. A degradação, no caso, é que os leões começaram a comer carne e as cobras também. Já o evolucionismo é uma crença em que acreditam que houve uma evolução de espécies e de seres vindos de pequenas coisas, tipo, uma pequena coisa foi evoluindo e se tornou tal coisa. Isso é a ideia do evolucionismo. No século XIX houve um tumulto e discussões por causa do evolucionismo, porque o povo achava nada a ver. Os religiosos e as pessoas ficavam tipo, como assim? Só que começaram a surgir evidências que fortaleciam essa tese do evolucionismo. Foram feitos estudos e notaram algumas semelhanças nos órgãos e estruturas corporais de seres vivos de espécies diferentes, ou seja, fortalecendo mais ainda a tese do evolucionismo. No nosso livro tem uma foto, uma ilustração que mostra bem isso, e inclusive fala sobre os animais. E aí eu vou colocar, acho que aqui. Só que não, acho que eu vou botar na tela toda. Aí eu vou deixar só um tempinho para vocês olharem. Hoje dá para analisar o grau de parentesco de espécies diferentes com moléculas de proteínas ou DNA. Ou seja, fazendo estudozinho lá no laboratório dá para perceber e dá para diferenciar e ver o tanto que uma espécie evoluiu. Foram analisadas também estruturas em embriões de vertebrados diferentes, que também está no livro. Eu vou botar a foto aqui, depois eu vou crescer ela como eu fiz a outra. Ok, os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de animais que viveram há muito tempo. E dá pra gente ver esses restos ou vestígios. Os restos são as partes dos seres vivos, tipo, o que sobra na verdade é a parte dura, né, que são os cascos, ossos e dentes. Mas as partes moles, elas são devoradas por decompositores, ou seja, não sobram. Só sobram no caso, peraí que eu vou falar disso depois. Vou falar dos vestígios. Os vestígios são marcas. E exemplos disso são as pegadas dos animais, que podem ficar em alguns lugares. Como eu falei, só sobra a parte dura dos animais, porque os decompositores tiram as partes moles. E só dá pra guardar essas partes duras, as partes moles no caso, quando é guardada tipo mamute em gelo e no gelo ou em âmbar. Âmbar é uma resina onde pode ser colocados restos moles de animais e podem ser guardados por muito tempo. Nesse caso, a gente está falando da paleontologia, que é o estudo do que justamente a gente está falando, que são dos fósseis. A fossilização pode ocorrer quando as águas das chuvas levam sedimentos para pântanos,
rios e vales também. Só que essa fossilização também pode ser feita através da petrificação, usando componentes químicos. Você pega algum componente químico e aí coloca e petrifica. Em um terreno existem camadas de terra, né? Todo mundo sabe disso, camadas de terra. E tipo, se você encontra algum resto de animais, algum vestígio de animais, resto no caso, na segunda camada, ela foi colocada ali em alguma época. Só que se você encontrar restos de animais na sexta camada, obviamente é mais antigo. É importante descobrir qual foi a data e a época geológica, no caso desse elemento, e a gente pode descobrir isso com a datação radioativa. A datação radioativa é justamente isso, é para descobrir a idade dos fósseis, só que no caso da datação radioativa é descoberta através de isótopos. Ou seja, se você chegar no terreno e descobrir algum fóssil, se tiver alguns componentes químicos, certos componentes químicos, dá pra gente falar, não, veio de tal época. Se tiver outros componentes químicos, a gente pode falar, não, veio de outra época. Só que mesmo com a margem de erro, isso é muito seguro e preciso, ou seja, a datação radioativa é muito importante.